Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco, enquanto a mim nem sempre tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, você que nos acompanha de casa, neste evangelho começa a se delinear o cenário do tríduo pascal. Aqui, quando vemos a figura de Lázaro, nós encontramos morte e vida nós veremos também no tríduo pascal. Quando nós vimos a unção que Maria faz nos pés de Jesus, ali se antecipa de alguma forma a sepultura do Cristo. E também eles se reúnem em Betânia num jantar, então não tem como não recordar a Santa Ceia. Mas antes de falarmos um pouco sobre esses pontos do Evangelho, vamos começar da primeira leitura, que nos é apresentado o servo de Javé. O servo de Javé que revoga a nossa sentença, qualquer sentença de condenação. Quando é apresentado nessa primeira leitura do livro do profeta Isaías, quando se diz que ele não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega, se trata de um costume antigo que tinha um enviado do rei na cidade que ele carregava consigo uma lâmpada, uma lamparina acesa e também uma cana, e ali no meio da cidade ele dizia a sentença de condenação à morte, diversos tipos de condenação. Se nesse tempo em que ele deu a volta em toda a cidade, não eram cidades grandes como as nossas hoje, cidades pequenas, ele dava a volta dizendo em nome do rei as sentenças de condenação. Se ao final deste passeio não se levantou ninguém para defender aquele que fora condenado, então ele quebrava a cana e ele apagava aquele pavio que ainda estava fumegando. Para dizer o quê? A sentença, a partir daquele momento, a partir do momento que a cana foi rachada e a partir do momento que apagou-se o fogo que ainda queimava na lamparina, está fechado, bateu o martelo da condenação. Agora é irrevogável. Aqueles que estavam condenados à morte vão morrer e todos os outros tipos de condenação também não tinha volta. E Jesus, o servo de Javé, que nos é apresentado pelo profeta Isaías, ele faz diferente. Ele revoga toda a sentença de morte contra nós. Ele revoga as nossas condenações, revoga tudo aquilo que ficou como consequência negativa em nós, não nos apontando para o céu, mas para as outras realidades por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Então, o servo de Javé veio para revogar
a nossa sentença. Então, ele é figura do que nós vemos nessa Semana Santa, que se inicia em Jesus. Ele encarna este personagem, que revoga toda sentença contra nós. Se você acha que tem alguma sentença irrevogável em sua vida, apresente a Deus nessa manhã, apresente a Jesus, porque não é irrevogável. Ele veio para mudar a nossa vida. Às vezes nós podemos pensar, eu nunca vou sair dessa situação, nunca vou conseguir. Reza apresentando a Deus, pedindo para que Ele te ajude, te conduza. Nunca vou me livrar de um relacionamento abusivo, por exemplo, ou nunca vou conseguir sair de uma situação de pecado. Você está dizendo contra você mesmo sentenças irrevogáveis, quando o servo de Javé veio para revogar essa sentença. E o que basta para nós? O que nós somos chamados a fazer? No primeiro momento, apresentar a Deus, porque é pelos méritos de Jesus, não são pelos seus méritos, porque você pode dizer assim, eu não sou boa o suficiente para que isso aconteça. Não é mesmo. Mas os méritos são do Cristo que deu a vida por nós. Não são seus méritos, não são os meus méritos, são os méritos de Jesus, o verdadeiro servo de Javé, que revoga toda sentença de morte contra nós. Então, permita que seja revogado a sua sentença de morte, pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Entrega isso para Deus também. Todas as vezes que você se sentiu tentado, todas as vezes que você falou, apresentou isso várias vezes para alguém que te atende, apresentou para psicólogos. Então, apresente a Deus agora também esses pensamentos de morte que vêm sobre você, porque o servo de Javé, o Cristo, anula, revoga essa sentença contra você. E agora nós, tendo pensado um pouco sobre essa primeira leitura, vamos pensar o Evangelho. Então, aqui está delineado o cenário do tríduo pascal. Morte e vida, nós devemos recordar que Lázaro foi aquela figura que morreu no quarto dia, ele foi ressuscitado por Jesus. Por que no quarto dia? No quarto dia, porque havia na mentalidade vigente naquele período que se alguém ressuscitasse só poderia ser até o terceiro dia. Jesus ressuscita Lázaro no quarto dia para mostrar que ele realiza o impossível. Então ele está para além das esperanças e da lógica humana, ele supera as lógicas humanas, tanto que uma das irmãs de Lázaro, quando Jesus chegou nessa mesma casa, ela disse, mestre, já cheira mal. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Essa sepultura pode recordar também a sepultura do próprio Cristo, que depois ficará, ele sim ficará 3 dias e depois ele vem para a vida. Lázaro vivenciou a morte e vivenciou a ressurreição, para dizer que cada um de nós é chamado à ressurreição. Somos chamados à ressurreição, a ressurgir com Cristo também. Por isso, morte e vida, mas o que sobressai nessa figura de Lázaro é a vida. Depois nós vimos, nesse texto de hoje ainda, deste jantar em Betânia, esta unção que Maria faz nos pés de Jesus e derrama perfume de nardo puro, caríssimo. Eu estava lendo que por volta de 300 denários, algo assim, e o dia de um trabalhador era 1 denário. Então ela deu o trabalho de um ano inteiro ali, ela derramou nos pés de Jesus. Mas o que tem de interessante nesta cena? Ela derrama esse perfume caríssimo nos pés de Jesus e ela seca os pés de Jesus com seus cabelos. Então ela prova do perfume, da unção do seu mestre, que recorda a sepultura, mas aqui Maria representa a igreja, cada um de nós. Agora eu falo da igreja, você, eu, cada um que participa dessa Santa Missa agora, não apenas a porta dos templos que estão fechados, as igrejas que estão fechadas, mas você enquanto igreja. Aqui ela quis participar dos sofrimentos de Cristo, então ela se impregna do perfume do seu mestre. Nós, em nossa caminhada de cristãos, devemos caminhar também impregnados do perfume do mestre. Se a missão de Jesus é como um perfume derramado que tende a espalhar o seu cheiro, se aqui neste santuário eu quebrar um vidro de perfume cheiroso, caro, como este perfume de nardo, todo o santuário
terá o cheiro desse perfume. Assim é a missão de Jesus. A missão de Jesus é como perfume derramado que tende a espalhar o seu cheiro agradável. Então, cada um de nós deve cultivar também o cheiro agradável do perfume, do sacrifício de Cristo. Por isso que Maria seca os pés, o perfume dos pés de Jesus com os cabelos. Ela fica impregnada do amor, o coração se dilata porque ela participa deste sacrifício, ela participa do sofrimento. No início dessa Santa Missa, eu disse que cada Santa Missa é celebração do mistério pascal de Jesus Cristo. Então nós vivemos, tudo que nós vamos celebrar numa semana acontece numa Santa Missa celebrada, seja quando for e o tempo que for. Nós vivemos o mistério pascal de Jesus Cristo. Paixão, morte, ressurreição, somos ressuscitados. Então, nós, ao participarmos da Santa Missa, nós somos como Maria secando os pés de Jesus com os cabelos. Nós estamos desejosos de sermos impregnados também pelo perfume deste sacrifício, por este agradável odor da oferta de Jesus a Deus. E juntamente com Jesus, nós vamos aos poucos nos oferecendo também. Você é convidado a se oferecer a Jesus, eu sou convidado a me oferecer a Ele a cada dia. Maria representa a igreja, sejamos como Maria. Vamos procurar o agradável odor do sacrifício de Jesus. E o outro ponto interessante é que eles estão num jantar, esse jantar que expressa a comunhão dos corações, expressa a afetividade de Jesus, o amor que ele tinha por aqueles que ali estavam, mas tinha uma outra figura que também estará no mistério pascal, Judas. Então nós devemos já nos perguntar, a nossa atitude deve ser como a de Maria, que tem o coração dilatado pelo amor a Deus, pelo amor de Deus, ou como Judas, que espalha o odor da mesquinhez, espalha o odor de um coração fechado, espalha o odor de um coração que não consegue ver a necessidade de quem está ao lado, porque quando ele diz, vende por 300 moedas, está vendo que esse perfume poderia ser vendido por 300 moedas, mesmo, como eu disse há pouco, para dar o dinheiro aos pobres, mas ele não estava interessado nos pobres, ele estava interessado em seu egoísmo. Aqui diz que ele roubava. Então, Judas é um mesquinho. Então, está desenhado também o cenário da traição. Que nessa Semana Santa, que em nossa vida, que em toda a nossa caminhada, façamos a experiência de Maria que participa da missão de Jesus, que se impregna do perfume de Jesus e renunciemos todas as atitudes de traição comparadas a essa de Judas. Maria ou Judas? Quem ou o que você está expressando neste momento da sua vida? O que você tem expressado nessa Semana Santa? Eu peço ao Espírito Santo de Deus, Senhor que dá a vida, que venha sobre nós neste momento, que venha sobre você, que escuta essa homilia, que venha sobre você que assiste. Vá apresentando o seu coração a Deus. Senhor Deus, com os teus santos anjos, anjos da guarda, quantos agindo neste momento, facilitando o acesso da palavra de Deus nos corações, essa semente que é lançada e tende a produzir bons frutos. Não permita que o inimigo venha como um pássaro e roube essa semente do coração dos seus filhos e filhas. Permita, Senhor, que a palavra que nos foi dirigida, a palavra que nos salva, a palavra que nos supera a todo momento, transforme cada coração, transforme cada vida, transforme cada casa, cada lar, cada situação que era de morte, transforma em situação de vida, Senhor Jesus. Revoga toda sentença condenatória para que permaneçamos sempre na sua presença, Senhor. Transforma-nos inteiramente para vós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.